paz, amados irmãos, que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Alberto e falo do canal das SEBs, A Caminho do Céu, e hoje quero dividir com você mais um pouco da minha grande alegria de servir a obra do Senhor. Vamos conosco até o final desse vídeo e nós vamos meditar em algo relevante e muito importante que nos foi passado no dia de hoje. Aqui preparando para fazer alguns concertos, algumas mudanças aqui na nossa igreja, trazendo também alguns utensílios e alguns itens que são necessários para o dia a dia da nossa igreja. Recebi uma pergunta muito importante, muito relevante, que eu quero compartilhar com você o conteúdo do dia de hoje, onde nós estamos nos dedicando à resposta dessa pergunta com um conteúdo tremendo e maravilhoso. Fique conosco até o final. Depois da vinheta, aí a gente vem trazendo um pouco mais do que temos para você hoje. Mas não esqueça, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário. Participe desse grande projeto que é o canal das SEBs, A Caminho do Céu, e faça parte desse projeto para que esse canal ele seja um canal de bênção na vida de muitas outras pessoas, que ele seja um canal relevante e que possamos fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Abençoando esse canal, você estará abençoando vidas e também sendo abençoado pelo nome do Senhor Jesus. Fique conosco até o final, vamos juntos em mais esta jornada, em o nome do Senhor Jesus. Pastor, eu queria saber, o senhor dar uma explicação como se faz o jejum, porque eu queria ter uma proposta sobre o jejum. Então, amados irmãos, vamos falar um pouco sobre jejum. Essa foi a irmã Cleonice que mandou essa pergunta para a gente. Coisa maravilhosa e uma grande oportunidade de falarmos dessa grande opção de se fazer, desse grande momento na vida de todo crente. Mas como eu vou dizer para você, o jejum é o ato de eu me abster do alimento físico, do alimento da carne, do alimento do meu corpo, para que eu possa, de certa forma, me consagrar ao Senhor, buscando a presença dEle e me fortalecendo no Espírito. A palavra do Senhor diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando nós abrimos mão do alimento físico, do alimento do corpo, e passamos a buscar o alimento espiritual na presença do Senhor, isto nos faz crescer espiritualmente. Porque à medida que nos apresentamos e nos aproximamos de Deus, à medida que nos colocamos na presença do Senhor, Deus então nos preenche com uma unção de autoridade. E essa unção nos faz vencer as dificuldades. O jejum tem um propósito específico, e um jejum ele só tem sentido se ele tiver um propósito. Antes de falarmos de propósito de jejum, eu gostaria de falar algo muito importante. O jejum ele não pode debilitar a sua carne. Você vai enfraquecer fisicamente e se fortalecer espiritualmente. Porém, isso não pode te debilitar fisicamente, porque isso seria um sacrifício de tolo. E a palavra do Senhor diz que Deus não recebe nenhum tipo de sacrifício. E certos tipos de sacrifícios que oferecemos ao Senhor tornam-se sacrifícios de tolo. Quando o jejum é um sacrifício de tolo? Quando eu tento fazer um jejum no qual o meu corpo não está preparado para isso. Então, se eu tenho uma limitação física, então bom é que eu faça um jejum reduzido ou que eu não faça esse jejum, uma vez que isso pode prejudicar a minha saúde. Esse tipo de jejum, para Deus, não tem sentido. Então, o jejum em que vai prejudicar a minha saúde é um jejum, é um sacrifício de tolo, e para Deus isso não tem sentido. E lembre-se, nós não somos super-homens e super-mulheres.
Se nós tomamos um remédio controlado e isso pode prejudicar a nossa saúde ao fazermos jejum muito prolongado, isso não é legal. Isso não vai te ajudar. Então, esse jejum seria também um sacrifício de tolo. Quanto ao jejum, ele é um particular entre eu e Deus, entre você e Deus. Quando nós jejuamos, ninguém precisa saber que nós estamos jejuando, apenas Deus precisa saber. Quando nós jejuamos, a primeira coisa que há de ser entendido, eu tenho que declarar a Deus em oração esse jejum e o propósito, a razão pela qual estou jejuando ao Senhor. Esse jejum, ele tem que ser um propósito de adoração ao Senhor e não uma troca, uma barganha, para que nós venhamos conseguir algo da parte de Deus. Muitas pessoas creem que o jejum é algo que se faz para adquirir poder. Na verdade, o poder é de Deus e Ele nos usa como instrumentos em suas mãos. A palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 6, ele diz aqui no versículo 16 em diante: e quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas o teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, irmã, o jejum é algo que é particular entre aquele que jejua e o Deus que o recebe. E quando também terminamos o nosso período de jejum, o qual já está estabelecido diante do Senhor, antes de iniciar esse jejum, eu oro ao Senhor, apresento a Deus o meu louvor ao Senhor, declarando para Ele que esse jejum é um jejum de adoração e de louvor ao Senhor. Apresento a Ele também o propósito pelo qual necessito do agir dEle na minha vida, e aí eu inicio esse período de jejum já estabelecendo o período em que irei jejuar. Ao encerrar esse período, então, em oração, entrego ao Senhor essa consagração. Uma outra coisa que é necessário entender também: se eu faço um período de jejum de 4, de 3, de 5, de 24 horas, nesse período eu tenho que periodicamente estar em oração ao Senhor. Às vezes estou no meu local de trabalho, tiro aí periodicamente 1 minuto ou 2, se for apenas isso que eu puder fazer, me escondo no banheiro, em algum canto, e oro ao Senhor em secreto, e aí volto à minha atividade. Porque muitas vezes necessitamos trabalhar e não podemos ficar longos períodos em casa ou separados do nosso convívio social em função das nossas responsabilidades profissionais, estudantis, etc. Então, mas que mesmo que a gente esteja no local de trabalho, a gente possa estar vigilante e nos abster em alguns momentos para orarmos ao Senhor durante esse período de jejum. O jejum é uma prática saudável, muito importante na vida de um crente. Se nós procurarmos ver na história, vamos ver que o Senhor Jesus, ele, antes de iniciar o seu ministério, logo após ser batizado por João Batista no Jordão, ele então é levado pelo Espírito Santo até o deserto, onde ele jejua por 40 dias e 40 noites. E tendo terminado esse jejum, é iniciado oficialmente o ministério de Jesus Cristo, aos 29 anos e 6 meses, quando ele, logo após o término desse jejum, ele tem o seu primeiro embate contra Satanás ali no deserto. Logo na sequência, inicia-se de fato o seu ministério, quando é operado por ele o seu primeiro milagre nas bodas de Caná. Dali em diante, Jesus então ele começa o seu ministério
de cura, de restauração, de libertação, pregando e apregoando a palavra da salvação, cumprindo o seu ministério que se inicia ali e vai levá-lo até a cruz do Calvário, trazendo para nós a salvação. Também temos, no caso, 40 anos em que o povo passa da saída do cativeiro do Egito até a terra prometida. O jejum remete a mim, particularmente, como uma quarentena. O que seria uma quarentena? Seria um período de separação, de santificação, no caso do jejum. Geralmente, quando se faz um jejum, espiritualmente se está preparando para grandes batalhas, para grandes embates, para grandes desafios. O jejum nos deixa preparados para grandes desafios, nos deixa preenchidos pelo Espírito de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo agir de Deus, para que nós possamos enfrentar cada desafio que temos pela frente. O jejum, ele é importante e necessário. Há nas igrejas modernas um modismo em que se abstém de algo que se gosta muito. Ora irmão, ora irmã, não estou aqui para criticar a crença de ninguém, mas o que eu só conheço é um jejum em que se abstém de todas as coisas. E muitas vezes por necessidade, elas fazem um jejum que nós chamamos de jejum parcial. Ou seja, elas abrem mão do alimento sólido, jejuam com relação ao alimento sólido e apenas consomem o alimento líquido, ou seja, a água durante esse período de jejum de consagração. Eu, particularmente, quando eu jejuo do alimento sólido e do alimento líquido. Não critico ninguém por essa prática. Agora, eu acho um pouco bizarro quando se jejua apenas, por exemplo, de Coca-Cola ou de pão ou de algo que se gosta muito. Eu acho que não é um jejum que Deus possa levar a sério de fato. Além do jejum, na prática espiritual, o grande jejum que nos traz de fato a santificação e autoridade para andarmos na presença do Senhor e sermos diferença lá fora para o mundo e vencermos os obstáculos espirituais, é o verdadeiro jejum, que é se abster do pecado, que se abster da transgressão, da desobediência da palavra. Esse é o verdadeiro e grande jejum que devemos praticar ao longo da nossa caminhada como cristãos. O jejum, o monte, a oração, a consagração é uma prática habitual do crente e isso é muito importante, isso é muito bom. O jejum, ele funciona também como uma motivação para que nós venhamos a cada dia mais buscar a presença de Deus. O jejum e a consagração ao Senhor, ela é tão importante que nós vemos, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 14, quando há uma situação aqui que nós podemos citar como exemplo. A palavra do Senhor diz assim: e quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é um lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Repreendeu Jesus o demônio, que saiu daquele jovem, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão com oração e jejum. Então, irmãos, o jejum é uma prática que tem que levar à oração. E a oração
é o que nos mantém ligados a Deus. É importante o jejum, é necessário o jejum na vida do crente, agora tem que ser com ordem e decência. Nós não podemos querer ser mais santos, mais justos do que Deus. Não podemos querer ir além da nossa capacidade física, porque não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. O jejum é importante? Sim, é importante. O jejum é bom? Sim, é bom para nós. Porém, é necessário se entender que Deus quer, acima de tudo, o nosso compromisso, a nossa obediência e o nosso comportamento de acordo com a vontade dele e com a sua palavra. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu like, deixe o seu comentário, torne esse canal relevante para que seja um canal de bênção na vida de muitas outras pessoas. Faça parte desse grande projeto que é o canal das SEBs e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.